Você está com a sua Bíblia, ou melhor, vou jogar a minha Bíblia aqui na tela também para vocês. Vamos lá. Vou jogar minha Bíblia aqui. Aqui está o aplicativo chamado My Bible. E eu estava vendo aí Zacarias capítulo 14, mas vamos ver Ezequiel. Hoje pela manhã eu li parte do capítulo 38, do versículo 8 até o 12, o 14, algo assim. Mas vamos voltar a ver Ezequiel. Cadê? Está aqui. Agora vamos ver o capítulo 37 de Ezequiel, que é uma profecia exclusiva para o Jerusalém, ou melhor, para o Israel que está ao sul do Líbano. Então, Ezequiel capítulo 37, por favor, você que está com a Bíblia, faz uma live com Samuel Benino. Vou fazer sim. Falando nisso, amanhã, eu falei que ia ter live, né? Eu esqueci, me perdoem. Amanhã à noite eu estarei no canal Akira do Nada. Então teremos a transmissão pela manhã. À tarde não será possível porque eu tenho que levar o carro da Márcia para ver o ar-condicionado. E à noite estarei no canal Akira do Nada. Por isso que não teremos a transmissão à noite aqui pelo canal. Tá bom? Olha, e aqui nós está falando que não estou ao vivo no FoiceTube, mas eu estou vendo por aqui que sim, estamos ao vivo. É incrível, né? Um computador está falando que eu não estou ao vivo e o outro está mostrando que eu estou ao vivo e de fato estou vendo que estou ao vivo pelo FoiceTube. Vai entender, não é mesmo? Bom, vamos fazer uma oração antes de iniciar esse tema. Eu gostaria de convidar a todos, onde quer que vocês estejam agora, para que junto oremos. Inclusive, eu quero começar a oração com um salmo. A última vez que fizemos isso foi lido o Salmo 139. É um salmo muito bonito e até emocionante. E agora eu quero convidar vocês a lerem juntamente comigo o Salmo, deixa eu ver aqui, 127, que diz assim: a não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão a seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos também são um dom de Adonai, e o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu sua aljava com eles. Não ficará embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Amado Pai, soberano Rei, em nome de Yeshua, o Messias, aquele a quem aguardamos, com o nosso coração ansioso no bom sentido, te agradecemos por mais esta oportunidade que o teu Espírito nos concede de reunir-nos na tua presença e juntos meditarmos na tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra que penetra nos nossos ossos, a ponto de separar juntas e medulas, pois ela é uma espada de dois gumes. E pela tua palavra somos fortalecidos e edificados. Ajuda-nos nesta noite, dirigindo esta transmissão,
impedindo que qualquer coisa aconteça para que a tua palavra deixe de ser manifestada e ouvida. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Muito obrigado por esta união. Muito obrigado por esta família. Abençoa também os caminhos dos moderadores, daqueles que estarão acompanhando hoje pela primeira vez, aqueles que já vêm apoiando esse canal, esse trabalho. Muito obrigado em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Bom, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ela me transportou em espírito, e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar por entre eles, eis que eram muitíssimo numerosos no grande vale, e estavam completamente secos. E me perguntou: ó filho do homem, porventura estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó eterno Deus, somente tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Versículo 5: assim disse o eterno Deus a estes ossos: eis que trarei alento em vós e vivereis. E porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, vos cobrirei de pele, vos infundirei alento e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. E profetizei conforme me for ordenado. E quando profetizava, ouvi um estrondo, houve uma grande comoção, e os ossos começaram a se unir, osso com osso. E observei que surgiram nervos sobre eles, e a seguir surgiu a carne, e foram cobertos de pele, mas neles não havia alento. Então ele me disse: profetiza ao alento. Em outras versões, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o eterno Deus: vem dos quatro ventos, ó alento, e entra nestes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me havia ordenado. E o alento veio a eles, e viveram, e se puseram sobre seus pés, constituindo um exército imenso. E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: secos estão nossos ossos, e perdida está nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim disse o eterno Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros e vos tirarei de vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou eterno, quando tiver aberto as vossas tumbas e vos tiver feito sair dos vossos sepulcros, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir, diz o Eterno. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: e tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve sobre ela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. E logo toma outra vara e escreve sobre ela, para José, o ramo de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. E junta-as uma à outra como uma só vara, para que se unam na tua mão.
E quando os filhos do teu povo te disserem, não vais nos dizer o que significa tudo isto? Tu lhes dirás, assim disse o eterno Deus, eis que tomarei a vara de José que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a porei junto à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e serão uma na minha mão. Muito bem, vamos desenhar aqui o que vai acontecer antes da invasão de Gog da terra de Magog. Hoje pela manhã nós vimos algo a esse respeito e como o Eterno irá tratar os invasores da terra de Israel. Jerusalém será dividida, nós vamos ver daqui a pouco. Zacarias confirma isso. Mas nós vimos como o Eterno irá tratar os invasores da terra de Israel, semelhantemente da forma como ele tratou o Egito. Chuvas intensas, pedras pesando vários ciclos serão arrojadas e fará com que um espírito de confusão entre no exército numeroso que invadirá Israel e um soldado se volte contra o outro. Então, o Eterno utilizou-se desse mesmíssimo expediente lá no Egito. Depois também tem uma passagem na própria Bíblia onde, se não me engano, foi na passagem dos 300 de Gideão, onde eles ouviram um alarido e ficaram com medo e um soldado se voltou contra o outro. E no evento da invasão de Gog, da terra de Magog, isso também acontecerá. Lembrando que a versão Peshita, que é a versão em aramaico, diz que Magog é a região da Mongólia, na China. Já a maioria das outras versões afirma categoricamente que será a Rússia. E nesse livro de Ezequiel, capítulo 38, fala que a casa de Togarma, que é a Turquia, Gomer, que é a Alemanha, também está ali a Líbia, que é Put, Sudão, o Irã e China ou Rússia farão uma coalizão com um exército numeroso e invadirão Israel. O interessante, e isso também foi mostrado hoje, todo o mundo, todas as nações, acho que o Brasil também ainda não está nessa, né? O Brasil geralmente adota uma posição de neutralidade, mas até a neutra Suíça decidiu tomar partido, decidiu tomar um lado. Os oligarcas, ou seja, os ricaços russos, estão sendo perseguidos. Lá na Inglaterra, o caso mais patente que tem chamado a atenção do Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea, todos os seus bens e dinheiro estão congelados. Ele simplesmente não tem acesso. Seus cartões de crédito estão congelados, os seus bens estão congelados. E, se eu não me engano, eu separei aqui também, eu sei que eu guardei, teve um rabino sefardita de Portugal que atestou que o Roman Abramovich é descendente de judeus e, aproveitando-se disso, o Roman Abramovich, ele pegou o passaporte português. Aí houve uma pressão sobre esse rabino sefardita e o passaporte dele português, ou seja, como cidadão europeu, foi cancelado. Eu não sei, eu acho que eu guardei isso, está por aqui. Eu li isso, guardei de memória, mas não sei se eu guardei aqui nos meus hard drives. Mas o Roman Abramovich, ele tinha um passaporte
português, que ele conseguiu, não sei qual foi a tramóia, ou se de fato ele é descendente de judeu, mas um rabino de Portugal deu a ele esse passaporte, atestou que ele é descendente, que ele tem descendência judaica, e deu esse passaporte a ele, ou interferiu para que ele conseguisse esse passaporte. E até o passaporte foi cancelado. Bom, resumindo, até sexta-feira o Chelsea será vendido e o preço está na casa dos 3 bilhões de dólares e tem mais de 200 compradores interessados. Bom, o Putin, que tem 200 bilhões de dólares, ele pouco ou quase nada sofreu, mas as pessoas que estão ligadas a ele vêm sofrendo e muito. Então, o que esses oligarcas russos estão fazendo? Eu mostrei hoje pela manhã. Eles estão indo para Israel, porque Israel ainda não condenou, Israel ainda não se manifestou com relação à invasão russa à Ucrânia. E por um outro lado, Israel também alimenta o batalhão nazista ucraniano chamado Azov, eu já mostrei aqui, vendendo armas para esse batalhão. Não é, vocês não acham que é algo muito estranho? Claro que sim. Existem interesses em tudo isso. Eu quero mostrar aqui para vocês, me mandaram momentos antes de começar essa live. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto aqui com a Bíblia. Um vídeo curtinho que eu achei, olha, sensacional. Cadê? Ué, não guardei? Eu pensei que tivesse guardado esse vídeo. Mas aqui não aparece. Eu vou mostrar então esse da Lady Gaga, que ela faz uma simbologia. Foi na entrega de um prêmio que teve agora, acho que foi esse fim de semana, sexta ou sábado, ou ontem, aqui nos Estados Unidos. E ela participou e ela encontrou-se com alguém e fez uma simbologia cabalista. Prestem bem atenção. Eu não sei por que não está tocando o áudio. Só um momentinho aqui, pessoal. Acho que é por causa... Não, o VPN está desconectado. Tá aí, VPN está desconectado. Deixa eu mudar aqui a minha rede. Tá aí. Agora estou igual. E aqui o símbolo que ela faz. Tá vendo? O símbolo. Quem é que faz esse símbolo aqui, pessoal? O Papa, cardeais, bispos, o bafo, né? 2 para cima e 2 para baixo. O braço direito do bafo está para cima e o esquerdo fazendo esse símbolo para baixo. A Lady Gaga é muito satanista. A Lady Gaga é muito satanista. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo que me mandaram aqui. Eu pensei que eu tivesse... já colocaram o link da live, tá aí, ó. Muito obrigado, no grupo. Eu pensei que eu tivesse salvado. Olha, vai ver que eu sonhei. Deixa eu ver aqui. Agora, para encontrar, já estou em vários grupos. Agora, para encontrar é difícil. Mas não custa nada tentar, né?
Deixa eu ver se está por aqui. Deixa eu ver se é nesse aqui. Mas qual é o vídeo, Gustavo? O vídeo mostra em um ambiente os pinguins barbados dançando, celebrando, né? Eles gostam de uma dança. E também com a bandeira da Rússia e a bandeira da Ucrânia. Esse é o vídeo. Agora, para encontrar o grupo onde está é difícil. Então, esse é o vídeo. Pinguins barbados dançando, eles gostam muito de celebrar, com a bandeira da Rússia e com a bandeira da Ucrânia. E eles felizes da vida, né? Eu pensei que eu tivesse guardado aqui, mas não, infelizmente não guardei. Infelizmente. Deixa eu colocar novamente aqui. Na Bíblia está aqui. E esse vídeo mostra claramente que eles estão jogando de ambos os lados. É aquela coisa, não importa em quem você vote, estará sempre votando em um dos nossos candidatos. Essa coisa de direita, esquerda, terceira via, isso é tudo para distrair as pessoas. Eu tenho, conforme eu citei hoje pela manhã, eu tenho acompanhado aquela série chamada O Mecanismo, da Netflix, e ali, olha, está patente, revelado quanto o esquema de corrupção, que não é de agora, não, vem muito antes da época dos militares, continuou também na época dos militares, sendo que agora chegou a patamares ou a um patamar que é insuportável. E foi muito dinheiro roubado da Petrobras e subsidiárias, aquela compra daquela refinaria lá em Pasadena, muita coisa. E agora, como estamos em um período, em um ano de eleição, é o momento desse esquema ser renovado, independente de quem seja o presidente, muito embora a mamata tenha acabado para muitos, mas não acabou de todo. E eles estão acendendo a fogueira, esquentando ou deixando a panela de pressão chiar bastante, com o aumento da gasolina, aumento de tudo, porque eles querem causar o caos no país. E isso são ordens que vêm de fora, pessoal. Vêm de fora. Eu já mostrei aqui para vocês que existem três Juju People no STF. Um está bem aqui, deixa eu pegar a foto novamente e mostrar aqui, vestido a caráter. Deixa eu procurar aqui a foto, está aqui, ó. Um é esse daí, ó. Um é esse, né? Mordedor de fronha, casamento de fachada e Juju. Estão entendendo? O outro é o Fux. E o terceiro, que eu ainda não tenho, eu tenho apenas 80% de certeza, é o Lewandowski. Aquele discurso da vampira da Carmen Lúcia, quando ela tomou posse, né? Dizendo que algo estava fora de ordem, da nova ordem mundial. O Fux declarou no seu discurso de abertura do ano do STF que eles estão alinhados com a Agenda 2030. Então, são ordens que vêm de fora.
que vem de um conglomerado. E quem é esse conglomerado? Eu também tenho aqui, vou mostrar a vocês. Está aqui, ó. Esse conglomerado aqui. A Trindade do controle globalista. Está aí o Vaticano, que é a sede do poder religioso, a cidade de Londres, que é a sede do poder financeiro, e Washington DC, que é a sede do poder militar. E aí diz, todas estas três cidades são estados separados, completamente independentes dos seus respectivos países. São três países, o Vaticano é um país reconhecido, dentro de outro país, que é a Itália. A cidade de Londres é um país dentro do Reino Unido. E Washington DC também é um país, ou seja, é uma incorporação, são três incorporações. E dessas três cidades são tomadas as decisões, que tampouco saem deles. Existe uma divisão que está bem próxima ao topo da pirâmide, que é onde está o próprio Hassatã, que determina, que dita as ordens. Então, essas três cidades mantêm o controle globalista. E o Brasil, como a família Rothschild, desde a época da proclamação da República, e era de interesse dos Rothschilds que o Brasil se tornasse independente de Portugal, e aí começou a dívida externa brasileira. Os Rothschilds certamente têm planos especiais para terras tupiniquins. Então, continuando com tudo isso, apenas fazendo uma parte, voltando aqui para o aplicativo, esse quadro de Ezequiel 37 demonstra que antes da invasão de Gog, da terra de Magog, Israel experimentará o que eles chamam de Tikkun Olam, ou seja, um reparo, uma reestruturação física na sociedade e também espiritual. Porque até então eles são como ossos secos, ou seja, sem vida. E como diz a palavra, profetiza, ó filho do homem, a esses ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. E então, aqui diz, versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ó ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus a estes ossos, eis que trarei alento em vós e vivereis. Então Israel irá experimentar, antes da invasão da coalizão de Gog e Magog, Israel irá experimentar prosperidade, um reavivamento, um crescimento. Eu mostrei hoje também pela manhã que foram descobertos grandes lençóis d'água debaixo do Monte das Oliveiras, que é o monte onde o Messias colocará os seus pés, e o monte vai se rachar para o norte e para o sul, e correrá então fontes de água por toda a cidade que chegarão ao Mar Morto, e essa água servirá de cura e vai curar também o Mar Morto. E mostrei o artigo dos Bolaines, que é assim como estão sendo chamados, ou seja, a profecia bíblica já está a ponto de se cumprir. E Gustavo, quando se dará Gog e Magog? Parece, ao que tudo indica, e isso é o que nós vamos ver agora no livro de Zacarias, será durante o milênio. Você acredita no milênio literal? Sim, eu acredito.
Então agora eu gostaria de pedir que você, juntamente comigo, vamos ver o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14. Está aí, Zacarias capítulo 14. Eu espero um pouquinho até você localizar na sua Bíblia. Deixa eu ver como está a transmissão aqui. Twitch está legal, D-Live também legal, Trovo está legal. Deixa eu refrescar aqui o Trovo. Tá legal. No Odyssey também tá legal. Tá tudo rodando legal. Vai ter o drible? Sim, vai ter o drible. Então diz assim, olha, Zacarias capítulo 14. Eis que aproxima-se o dia do Eterno, no qual no meio de ti serão divididos teus despojos. E reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e a cidade será tomada, suas casas saqueadas e as mulheres violadas. Então, Zacarias está afirmando explicitamente que Jerusalém será dividida. Haverá a criação do Estado palestino. O Vaticano irá chantagear Israel, conforme foi mencionado hoje mais cedo. Parece que o Vaticano tem utensílios do templo que foram levados por Tito e depois seu pai Vespasiano também. E o Vaticano possivelmente irá chantagear Israel com a seguinte proposta: se vocês aceitarem a criação ou a solução do Two-State Solution, ou seja, a solução para a criação do Estado da Palestina, nós devolveremos esses utensílios. Então, o versículo 2 diz: E reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e a cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém, será tomada, suas casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade dos habitantes da cidade irá para o cativeiro, mas a outra metade do povo não será excluída da cidade. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia da batalha. Naquele dia, ou seja, quando o Eterno decidir pelejar contra essas nações que invadirão Jerusalém, seus pés estarão postados sobre o Monte das Oliveiras, que se situa na parte oriental de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será partido ao meio, do oriente para o ocidente. Eu falei do norte ao sul, né? Mas é do oriente, do leste para o oeste. Um grande vale será formado com a remoção de metade da montanha para o norte e outra metade para o sul. Tá aí o que foi que eu me confundi. Então, foram encontrados, e esses lençóis de água foram encontrados quando estavam fazendo escavações para o metrô, alguma coisa assim, e encontraram tremendas reservas de lençóis de água na área dali do Monte das Oliveiras. E aí está escrito que o Messias descerá naquele monte, o monte se fenderá, ou seja, se partirá do Oriente para o Ocidente, e, como está escrito, um grande vale será formado com remoção de metade da montanha para o norte e a outra metade para o sul. Então formar-se-á um rio, um córrego, e essa água começará a fluir e abastecerá toda a cidade. E essa água, segundo Jeremias ou Ezequiel, servirá para cura. Então essa profecia já está a ponto de se cumprir.
E aí diz assim no versículo 5: E fugireis pelo vale entre as montanhas, porque ele se estenderá até Atsal. E fugireis assim como fizestes quando ocorreu o terremoto nos dias de Uziá, ou seja, Osias, o rei de Judá. Virá então o Eterno, meu Deus, e com ele todos os santos, ou seja, anjos. Naquele dia não haverá luz, mas sim nuvens densas e pesadas. Será um dia conhecido do Eterno, não será dia nem noite, mas ao entardecer voltará e haverá luz. Então será um evento único. Será um evento tremendo. Nesse dia, torrentes de água fluirão de Jerusalém, dirigindo-se metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isto ocorrerá no verão e no inverno. E o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um e seu nome um. Toda a terra em redor se tornará plana como a Aravá, desde a colina de Rimon ao sul de Jerusalém, mas, entre parênteses, Jerusalém se elevará em seu lugar de sempre e será habitada do portão de Benjamim até onde se situa o primeiro portão, o portão do canto, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Ali viverão seus habitantes, sem que haja mais extermínios, e Jerusalém estará segura. E esta será a praga com a qual o Eterno ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Agora vejam que coisas tremendas. Sua carne se fundirá enquanto se mantém sobre seus pés, e seus olhos se derreterão em suas órbitas, e a língua se destruirá em sua boca. Dá para imaginar uma coisa assim? Sua carne se fundirá. Como que a gente pode entender isso? Deixa eu ver como diz aqui. Essa é a versão Peshita do Sefer. Deixa eu ver como está escrito aqui na versão católica, judaica completa. Católica. Deixa eu ver aqui, Zacarias. Cadê aqui Zacarias? Está aqui. Zacarias capítulo 14. Diz assim: Vejam, vem o dia de Adonai, em que sua pilhagem, Jerusalém, será dividida, de modo correto em seu interior. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então Adonai sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte e metade dela para o sul. Vocês fugirão para o vale nas montanhas, pois o vale nas montanhas chegará a Atsel. Vocês fugirão como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uziá, rei de Yehudá. Então Adonai virá a vocês com todos os seus santos. Naquele dia não haverá luz brilhante, nem escuridão espessa. E no dia conhecido de Adonai, não haverá dia nem noite, contudo, à tarde haverá luz. Naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, no verão e no inverno.
E Adonai reinará sobre o mundo todo. Naquele dia, Adonai será o único, e seu nome será o único nome. Toda a terra se tornará como o Aravá, de Gevá a Rimon, no Negev. Jerusalém será levantada e habitada onde se encontra, desde o portão de Binjamim ao lugar onde estava o antigo portão, de lá até o portão da esquina e da torre de Ananel, as prensas do lagar do rei. Pessoas viverão ali, a maldição será quebrada e Jerusalém viverá em segurança. Aí diz, versículo 12, né? Adonai ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém, com uma praga que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão em pé. Fará a carne apodrecer enquanto as pessoas estarão em pé. Quando é que a carne apodrece, pessoal? Coloque aí no chat. Quando é que a carne apodrece? Cowboy intervencionista, bomba atômica? A Marlene está falando com a Berta Lamarck. Cristina Freire, quando morre. Não, mas aqui diz que as pessoas estarão de pé. Correto? O texto diz, olha, vamos ler novamente. Adonai ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém, com uma praga, ou seja, haverá uma maldição, uma praga, que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão em pé. A pessoa está de pé, então está viva. Então, não será quando a pessoa morrer. Está aqui, ó, Desperta Povão, Juliano, um abraço, colocou zumbizada. Quando morre. Não, descarta a morte, pessoal. O morto não fica de pé. Cadáver, não. Não, leia o texto, por isso que eu estou colocando o texto aí na tela, estou lendo uma outra versão. Aí nesse texto diz, a sua carne se fundirá. Aqui é bem mais claro dizendo que uma praga que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão em pé. Um cadáver não fica de pé. Então não é quando a pessoa morre. Estão de acordo comigo? Não é quando a pessoa morre. Radiação, mas veja bem, é uma praga. Não é algo que virá do homem. Está escrito aqui, olha. Vou repetir. Adonai ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém, com uma praga que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão em pé. Então essa praga virá de quem? De Adonai. E essa praga somente irá alcançar os mortos? Não. As pessoas, os soldados estarão de pé. Então não estarão mortos, estarão vivos. E aí, meu irmão, tudo bom? Apodrece quando o sangue para de circular também. Isso aí. Já estamos chegando a um bom termo. Quando o sangue para de circular, correto. Quando estão mortos, zumbis, falta de oxigênio. Acho que é com a vacina. Zumbis. Zumbi. Vai ser os mortos-vivos, ou seja, zumbis. Bom, também pode ser uma lepra, né? Com a lepra, a carne não apodrece? Falta oxigênio. Quando o sangue para de circular. Lembrando que essa praga virá do Eterno. Ele enviará assim como fez lá no Egito. Lembram que hoje foi lido pela manhã um texto que ele enviou sarnas, né? Que os egípcios ficaram se coçando e isso gerou úlceras. Aí continuando aqui, vamos lá. E esta será a praga com a qual o Eterno ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Sua carne se fundirá, ou seja, apodrecerá, enquanto se mantém sobre seus pés, e seus olhos se derreterão em suas órbitas. Quer dizer, poxa, seus olhos se derreterão em suas órbitas.
Eu não creio que será um ataque atômico nuclear, porque isso vai acontecer em Jerusalém. Jerusalém é um ovo. Explodindo uma bomba em Jerusalém acaba com um país chamado Israel. Seus olhos e seus olhos se derreterão em suas órbitas. Quer dizer, o círculo, o globo ocular aqui, vai se derreter. Quando você está chupando um sorvete e está muito calor, e se você não chupar rápido, aí começa a pingar, né? Porque está derretendo. Imagine isso acontecendo. O olho ser sugado os olhos serem sugados para dentro, derretendo. É algo que eu sinceramente não tenho ideia. E diz mais: e a língua se destruirá em sua boca, que diz o seguinte: seus olhos saltarão das órbitas. Quer dizer, pode ser saltar para fora ou para dentro, e a língua apodrecerá dentro da boca. Aí diz: naquele dia haverá entre eles, ou seja, a coalizão que invadirá Jerusalém, pânico e pavor do Eterno. Cada um se agarrará à mão de seu próximo e se porá contra ela. Olha novamente aí o espírito de confusão, quando um soldado aliado irá ferir o outro. Também Judá pelejará contra Jerusalém. Então, o reino do norte é o reino de Jerusalém, das 10 tribos, e o reino do sul é o reino de Judá, as 2 tribos. Então, Judá, a péssima casa de Judá, que é formada por 2 tribos, lutará contra Jerusalém. Serão reunidas as riquezas de todas as nações à sua volta, ouro, prata e vestes, tudo em grande quantidade. Idêntica será a praga que atingirá cavalos, mulas, camelos, asnos e os demais animais que estiverem no campo de batalha. Aí, versículo 16. Então, cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o rei, o Eterno dos exércitos, e celebrar a festa de Sukkot. Então, o Eterno vai derrotar esses exércitos, Rússia ou China, Irã, a Líbia, o Sudão, a Alemanha, a Turquia e aliados, dessa forma aí, enviando pragas, tal como ele fez no Egito. Poxa, agora que coisa tremenda. Os olhos, como diz aqui, né, saltarão das órbitas. A língua apodrecerá dentro da boca. A carne também vai apodrecer estando os militares de pé ou em pé. Eu não acredito que, não sei, né? Não tenho muito conhecimento. Que tipo de arma poderia fazer isso? Poderia ser a Direct Energy Weapon, a DIW, mas aqui diz que uma praga. Versículo 12. Adonai ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém, com uma praga que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão em pé. Depois, além disso, seus olhos saltarão das órbitas, e a língua apodrecerá dentro da boca. Então, uma praga vai causar isso. Poderá ser um vírus, está de moda, né? E as nações, os poucos que sobreviverem, que o Eterno permitirá que sobrevivam para contar o que viram, a fim de que as nações temam ao Eterno, ainda estarão obrigadas. O Eterno as obrigará ao seguinte. Então, versículo 16, cada uma das nações, dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá
cada ano para adorar o rei, o eterno dos exércitos, e celebrar a festa de Sukkot. O que é a festa de Sukkot? A festa das tendas. Quando Israel, o povo de Israel, habitou em tendas 40 anos no Egito. Então, por uma semana, o Israel moderno, que hoje mora em casas, em apartamentos, eles constroem tendas no quintal da casa, e eles passam uma semana dentro dessas tendas para lembrar esse período que os antepassados, por 40 anos, viveram assim. Isso se dará na festa de Sukkot. Interessante, né? E aí o versículo 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o eterno dos exércitos não será aquinhoada com chuvas. Que o versículo 17 diz nessa Bíblia aqui. Por fim, vou ler o 16. Os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão todo o ano para adorar o rei Adonai de Zavaot e para guardar a festa de Sukkot. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei Adonai de Zavaot, nenhuma chuva cairá sobre eles. Então o Eterno, além de derrotá-los, com uma derrota tremenda, incontestável, ainda vai exigir o seguinte: vocês terão que vir aqui, eu permitir vocês sobreviverem, vocês são os remanescentes aí da Rússia ou China, Alemanha, França, Turquia, Irã, Líbia, Sudão, permitir vocês sobreviverem, para vocês voltarem aos seus países e contar exatamente o que aconteceu aqui. E tem mais, papudinhos. Todos os anos, os seus representantes terão que vir aqui, ano após ano, para me glorificar. Caso não venham, como está escrito aí, eu não enviarei a chuva. Vocês terão um período de seca e não vão colher nada. Olha que estatuto que o Eterno colocou, hein? Vou repetir aqui, versículo 16. Por fim, os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão, o verbo está no futuro, todo ano para adorar o rei Adonai de Zavaot e para guardar a festa de Sukkot. Aí o versículo 17. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei Adonai de Zavaot, nenhuma chuva cairá sobre eles. Versículo 18. E se não subir a família do Egito e não vier, não transbordará seu rio. O rio Nilo. O Egito até hoje depende que o Nilo transborde para que sedimente a terra, né? Deixe a terra fértil para que eles possam plantar. Serão atingidos pela praga com que o Eterno há de ferir as nações que não subirem para celebrar a festa de Sukkot. Então, a mesma praga que o Eterno irá utilizar para derrotar os exércitos, ele enviará as nações cujos representantes não subirem a Jerusalém anualmente para adorá-lo. Olha que coisa! Tremendo, né? Isso é tremendo, pessoal. Aí diz o versículo 20. Naquele dia estará escrito nos sinos que ornamentam os cavalos consagrados ao Eterno, e os vasos de oferendas serão na casa do Eterno, tão numerosos como as bacias diante do altar. E todos os vasos existentes em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Eterno dos exércitos, de modo que todos os que oferecerem sacrifícios, delas se servirão para cozinhar sua porção. Nesse dia não haverá mais mercadores postados na casa do Eterno dos exércitos. Então, olha o que vai acontecer. Além de perder a batalha, eles terão que subir ano após ano
para glorificar o Eterno. Mas você disse que isso possivelmente se dará no milênio. Bom, nós vimos aqui, logo no início, nós vimos aqui que isso se dará na volta do Messias, que ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E esse evento marcará então, será a batalha final, e marcará o início de uma nova era. Pode ser que eu esteja errado, interpretando erradamente? Pode, pessoal. Eu não sou o dono da razão. Você tem todo o direito de, nos comentários, Gustavo, eu acho que você está errado nisso, eu entendo dessa forma, eu interpreto dessa forma, eu aprendi dessa forma. Me ajudem também, coloca lá a sua opinião, agora sem ofender a minha pessoa, né? Tem gente que parece que tem um prazer mórbido de querer ofender e me chamam de um montão de coisas. Eu não estou aqui para isso, né? Não que eu esteja reclamando, porque, como eu costumo dizer, o que é uma feridinha no corpo de um leproso? Mas nós estamos aqui para aprender. Que será uma coisa única? Isso sem sombra de dúvidas. E eu espero que o nosso país não esteja envolvido nisso. Isso, Zacarias capítulo 14, correto? Qual é a outra passagem? Apocalipse capítulo 20, se não me engano também, menciona. Deixa eu trocar aqui agora. Cadê a King James Fiel? Está aqui. Apocalipse capítulo 20 também comenta algo a respeito. Diz assim, olha. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Aí vem o comentário. Os 3 capítulos finais de Apocalipse fazem uma reflexão sobre os principais assuntos dos primeiros 3 capítulos de Gênesis. O livro das origens dialoga com o livro do final dos tempos e da nova criação. Apocalipse 21, 1. Sobre o abismo, ver nota em 9:1. E aqui, então, nós vemos o cumprimento da profecia, e até foi feita uma live sobre isso, Isaías 46:10, que no início ele anuncia o fim. Olha que coisa maravilhosa. Aí diz assim, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse 22. Alguns teólogos consideram esse tempo como um período literal e exato de 1000 anos. Outros compreendem o milênio, em latim mille annus, como uma extensão indeterminada de tempo. De qualquer forma, o que não há como negar é que, seja um tempo longo, do ponto de vista humano, em que Jesus Cristo e os salvos reinarão sobre a terra, substituindo o império do anticristo e de seus asseclas e simpatizantes, cumprindo perfeitamente mais essas profecias escatológicas do Antigo Testamento, preanunciando o julgamento final, o fim da terra e da humanidade como as conhecemos hoje, e o início de um novo mundo, onde habitarão os seres humanos salvos. Aí vem várias referências, Salmo 72:1 e por aí vai. Quem deseja se aprofundar nessa área de estudo deve buscar conhecer melhor 3 correntes de pensamento teológico sobre esse assunto. O amilenarismo, o pré-milenarismo e o pós-milenarismo. Então, o que vocês acham? Que esse versículo 2 aí. E ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que também é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esse 1000 anos é literal ou não? Coloque aí no chat agora. Eu quero ler algumas opiniões, por favor. Coloque aí no chat. Está aqui. O Exterminator Rex disse não. Que não serão 1000 anos. Está aqui, não estou mais no canal dele, mas acredito no livro de Enoque. Sim, mas para mim é difícil entender as festas.
Ah, teve uma amiga aqui que colocou a Marlene Martins. Não é literal. O Maurício Colares, literal, 6 milênios de trabalho, 120 jubileus. Eu também penso assim, Maurício. Eu também penso assim. 120 jubileus são 6.000 anos. Vamos entrar no 7º dia, que é o dia do descanso. 7º dia, 7º milênio. Regis S. colocou sim, para mim é. A Nonique está falando com a Alcione. Simoni Oliveira, literal. Palavra do rei. Quero ver o Eterno quebrar a crista dessa elite maldita. Tá aqui. Gabriel Freitas, literal, eu acho. Maria Goretti, é literal, mas Satanás ainda não foi preso. Sim, ele não foi preso, ele será. Ele será preso. Porque isso aqui ainda não se cumpriu. Israel ainda não foi invadido. Correto? Então, conforme estamos conectando os pontos aqui, quando se dará a guerra de Gog e Magog? Provavelmente, e eu vou colocar assim, provavelmente no período do milênio. Provavelmente. Ou melhor, será a última batalha que aí marcará o milênio. É literal, mas Satanás não foi preso, já vi, né? Cris Costa Homeschool em Portugal, literal. Mano Graxa, literal. Cerise Ferreira, acho que é como pisar na cabeça da serpente. César Almeida, Gustavo, convido Neemias para uma live. Sim, vou convidar também. Márcia H, acredito ser literal. Val Lorenzo, literal. Tirsa Garcia, já estamos vivendo o milênio desde que Jesus ascendeu aos céus. Carmen Paz Barreto, tudo bem? Acho que o milênio é indeterminado. Vinícius Fonseca, boa noite, pessoal. Shalom para você também, Vinícius. Regis S, Satanás não está preso ainda. Sim, isso já foi comentado aqui. Miss Barbarella, não sei bem. Júnior Sabadini, eu creio que literal. Eu também creio que é literal. Eu também creio. Se a gente... Deixa eu sair daqui apenas para enriquecer mais o que estamos comentando aqui. Opa, cadê? Esse é o livro dos justos. O que eu tenho aqui? Não, isso daqui, deixa eu até tirar isso daqui. Isso daqui também foi que eu baixei o livro dos justos. Está aqui, no livro dos jubileus, vou aumentar a letra aqui. No livro dos jubileus, no capítulo, deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Acho que esse capítulo 5 aqui. Diz assim: o casamento dos anjos com as filhas dos homens, o anúncio do dilúvio, castigo aos anjos caídos e seus filhos. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. E elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Está bem claro aí, né? E a desordem aumentou sobre a terra. Essa frase aqui, e a desordem aumentou sobre a terra, no livro de Jassar, o Justo, diz que começaram a misturar espécies e raças. Ou seja, a criar outras espécies através da mistura de espécies de animais, e isso então causou uma grande desordem.
Então, o livro de Jubileus começa com essa frase: e a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, os animais selváticos e tudo que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros, e desordem aumentou sobre a terra, e toda imaginação nos pensamentos dos homens executava maldade continuamente. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens, e todos os que estavam sobre a terra praticavam toda a sorte de maldade diante dos olhos. Então, certamente também cometeram zoofilismo ou bestialidade, que é o sexo com animais, pauta essa que a loja maçônica mais cara do mundo, que é o STF, quer aprovar. E ele disse que iria destruir a humanidade, toda a carne sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente indignado. Então os 200 sentinelas foram enviados pelo próprio Criador para ensinar juízo. E aí o que eles fizeram? Eles se corromperam. Por isso que ele ficou indignado. Aqui está. E ele ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio. E ele nos pediu que os prendessem nas profundezas da terra. E eis que eles estão presos no meio da terra e são mantidos separados. Então esses 200 não voltam mais, conforme o próprio livro de Judas testifica sobre isso. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante de sua face, de que eles fossem feridos à espada e fossem removidos de debaixo do céu. Aí diz aqui, olha, e ele, referindo-se ao Todo-Poderoso, disse: meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser limitados em 120 anos, ou 120 jubileus. Que o homem trabalharia por 120 jubileus, ou seja, 6.000 anos, que é a conta exata, 120 vezes 50 dá 6.000. E o sétimo dia, que corresponde ao sétimo milênio, o sétimo dia é o dia do descanso, sétimo milênio, então seria o milênio do descanso para a reconstrução da terra. Porque conforme nós vimos em Zacarias, será uma mortandade tremenda. O povo em Israel passará 7 meses enterrando cadáveres, conforme diz o livro de Ezequiel lá no capítulo 38. 7 meses enterrando cadáveres. Então vai ser uma coisa tremenda. Voltando aqui para a Bíblia. Então, meus amigos, eu acredito... coloquei errado aqui. Eu acredito, sim, no milênio literal. Mas não vamos brigar por causa disso. Eu acredito no milênio literal. Que a Terra sofrerá tantos cataclismas e eventos cósmicos que ela terá que ser, digamos assim, reconstruída. Continuando aqui ainda em Apocalipse 20, então, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Então, se é um tempo indeterminado, poxa, a gente está como a Dilma, não estabelecia uma meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Mas espera aí, como é que a gente vai dobrar uma coisa que não foi estabelecida? Não é mesmo? Então, para que se cumpra o tempo, conforme está escrito aí, e pôs um selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações,
até que os 1000 anos se cumprissem. Então, estão determinados, ou está determinado um período de tempo que a serpente vai estar presa. E depois que esse tempo se cumpra, importa que seja solto novamente, como está escrito aí. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, vamos ver onde isso aqui aconteceu. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 13. Está aqui, do versículo 11 em adiante, se não estou enganado, diz assim, olha. E eu contemplei outra besta saindo da terra. E ele tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e ele falava como um dragão. Quem é essa besta? Essa besta é o 8º rei. Opa, o que houve aqui? Essa besta é o 8º rei, o último papa, que não é o Chiquinho. Inclusive, deixa eu pegar aqui novamente, só para a gente recapitular o estudo. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Tá aqui, só para a gente fazer uma recapitulação. Cadê aqui as minhas anotações? Tá aqui. Se você quiser anotar, fique à vontade. Quem é essa besta semelhante a um cordeiro, mas que fala como um dragão? Aí eu coloquei aqui, 8º rei. O que foi o Tratado de Latrão? O Tratado de Latrão, inclusive eu mostrei até uma foto do Papa junto com Mussolini assinando esse tratado. Foi um acordo feito entre o governo fascista de Mussolini, né? Mussolini sempre tem razão, né? Com o Vaticano, onde o Vaticano apoiaria o fascismo de Mussolini e Mussolini daria o status de Estado ao Vaticano. Por isso que o Vaticano é um país dentro de outro país. Esse Tratado de Latrão foi assinado no dia 11 de fevereiro de 1929 e deu poder de Estado ao Vaticano. Então vamos lá. Depois da assinatura do Tratado de Latrão, nós tivemos 7 papas, incluindo o Chiquinho. Então, o Papa Pio XII, que foi Papa de 2 de março de 1939, quando o Tratado de Latrão foi assinado, quem estava como Papa foi o Pio XI. Então, esse não conta. Aí vem Pio XII, que foi Papa de 2 de março de 39 até 9 de outubro de 58. João XXIII, que foi o primeiro Papa maçom, que governou de 28 de outubro de 58 até 3 de junho de 63. Paulo VI, que além de maçom também mordia a fronha, a namorada que tinha namorada, que eu mostrei naquele livro Confissões de um Illuminati, a foto do namorado dele, que era um ator italiano, e também a assinatura dele com os famosos 3 pontinhos, igual a do Cássio Nunes. Ele foi Papa de 21 de junho de 1963 até 6 de agosto de 1978. Depois vem João Paulo I, que foi assassinado por envenenamento, ficou somente por 33 dias. Depois de João Paulo I, vem então o JP2, que é o mais idolatrado, né? Que começou seu papado no dia 6 de outubro de 78
e ficou até 2 de abril de 2005. Depois, Bento XVI, que ainda está vivo, que é o Papa Emérito, de 19 de abril de 2005 até 28 de fevereiro de 2013. E Francisco, que começou no dia 13 de 3 de 2013, ou seja, 13 de março de 2013 até hoje. Sendo que o Ratzinger, Bento XVI, ele renunciou justamente no dia 11 de fevereiro de 2013, que marcava o aniversário da assinatura do Tratado de Latrão. Então, em toda a história da Igreja Católica, existiram 265 papas. E o próximo, o que virá, será do continente africano, é esse aí, que tem 2 chifres, semelhante a um cordeiro, mas que fala como um dragão. Aí diz assim no versículo 12: ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele fez grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana, olha o termo, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta. Então, o que eu me preocupo, que tem muita gente que frequenta os templos apenas em busca de milagres, buscando os milagres do Eterno em vez de buscar o autor dos milagres. Então, esses televangelistas como o boiadeiro Valdemiro, cujo ministério é todo baseado em testemunhos de curas, etc., essas pessoas serão tremendamente enganadas. Porque estão em busca de milagre financeiro e outros milagres. Essas pessoas serão tremendamente enganadas. Diz aí o versículo 13: e ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, as pessoas terão, ou você adora, tal como Nabucodonosor, ou você adora a imagem, ou então você vai ser decapitado. A guilhotina está ali. Ali quem está manejando a guilhotina? O pessoal do aventalzinho. Né? Como tem aquela vinheta do Grey States que eu toco para vocês. Olha ali quem está manipulando a guilhotina. O pessoal do aventalzinho. Se você aceitar, você vai viver. Se você não aceitar, você vai morrer. E aí, voltando lá para o capítulo 20, né, do livro do Apocalipse, capítulo 20 diz, né? Opa, peraí. Aqui. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem. Então, Gustavo, nós passaremos pela tribulação? Bom, o texto aí está indicando que sim, né?
Enoque também mostra, no primeiro capítulo, primeiro versículo, eu posso mostrar aqui a vocês rapidamente, Enoque também fala sobre isso. Está aqui, ó, livro de Enoque. Vou aumentar aqui a letra e mostrar a vocês. Está aqui. Sai você daqui. Vamos lá. Aqui, ó. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais, ou seja, eleitos e justos, devem existir nos tempos da tribulação. Fazendo o quê? Rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Toda iniquidade e mundanismo. Que é para onde justamente esse mundo está sendo dirigido. Então, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, nós encontramos, sim, uma referência de que a igreja possivelmente irá passar pela tribulação. Posso estar interpretando errado? Sim, porque também está escrito que nós não fomos criados para a destruição. Muito embora o morrer por causa do testemunho do Messias seja um alto privilégio. E haverá uma recompensa por isso. Aqui diz, né? Continuando. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que morreram, ou descansaram, ou dormiram, ou foram dormidos por causa do testemunho, esses ressuscitarão. Esses farão parte da primeira ressurreição, e bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Como diz aqui no versículo 5, mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Aí diz a explicação. Haverá uma primeira ressurreição, a dos justos, Lucas 14, 14, que precederá o arrebatamento de todos que estiverem vivos no exato momento do glorioso retorno de Cristo. É importante notar que todos os seres humanos ressuscitarão e serão julgados por suas obras. Os justos primeiro, os que acolheram com sinceridade o dom da salvação em Cristo e, portanto, têm seus nomes inscritos no livro da vida. Depois de um tempo, os ímpios, ou seja, os incrédulos que rejeitaram ou menosprezaram a dádiva da salvação, a fim de serem lançados no lago de fogo perpétuo. Aí diz o versículo 6, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Forte, né? E o versículo 7, e quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aí vem Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Então, segundo o que está escrito aí no Apocalipse, Gog e Magog acontecerá quando? Depois do milênio. Né? Eu até falei durante o milênio, mas o milênio será um período de descanso para a reconstrução da terra. Então será depois do milênio. Aí diz, olha, e quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Porque lá em cima nós vimos, né? Aqui está, opa, passei. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Aí, no versículo 7,
E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Novamente o engano. Gog e Magog para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Forte, né, pessoal? Forte, né? Bom, já temos 1h41 aqui. Vamos fazer o drible? Porque eu vou continuar com esse tema, mas mostrando coisas e também comentando que nessa plataforma aqui, infelizmente, não podemos. Infelizmente, não podemos. Então, eu espero que o áudio esteja saindo aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha, rapidinho, para a gente poder, então, fazer a migração. E aí vamos lá para as plataformas alternativas e, conforme eu prometi, vamos falar do eixo Zio Anglo-Americano, culto presidencial da Cabalá, parte 2. Por favor, moderadores, comecem a flodar aí o chat para que as pessoas possam, então, continuar assistindo a segunda parte dessa live.